Olá, muito bem-vindo! Começa agora o Tatersal, o programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. A gente já começa esse programa com boa notícia, viu? Mato Grosso permanece livre da peste suína clássica. É o que mostra um estudo realizado pelo Instituto de Defesa Agropecuária. O levantamento foi realizado em 101 municípios nos meses de abril e maio e confirmou a ausência da doença no rebanho suíno do estado. O trabalho foi realizado pelos médicos veterinários do INDEA, que coletaram mais de 2.000 amostras de sangue de suínos espalhados em 198 propriedades. Todo o material foi enviado para análise laboratorial e o resultado foi negativo para a presença do vírus, que não oferece riscos aos humanos, mas é mortal aos suínos. Lembrando que no Brasil, o último foco da doença foi registrado em 1981 e o país foi declarado livre da doença em 5 de dezembro de 1984. Até o momento, não existe vacina com eficácia comprovada contra a PSA. A Organização Mundial da Saúde Animal aprovou uma resolução que desobriga os países a notificarem os casos atípicos do chamado mal da vaca louca. Com a mudança, apenas os registros da forma considerada clássica da doença, que tem um nome oficial de encefalopatia espongiforme bovina, deverão ser informados à autoridade sanitária. Para o Ministério da Agricultura, a nova regra pode contribuir para a revisão de protocolos sanitários brasileiros com parceiros comerciais importantes, principalmente com a China, e evitar novos embargos para exportação da carne bovina brasileira. A doença é considerada atípica quando originada dentro do próprio organismo do bovino e de maneira espontânea e esporádica, e não relacionada à ingestão de alimentos contaminados. Foi o que aconteceu em fevereiro, quando um animal de idade avançada teve a doença de forma natural, sem nenhum risco para o rebanho. Com o caso, a China acabou suspendendo as compras do produto brasileiro. Mesmo com os casos de gripe aviária que estão sendo registrados no Brasil, de aves silvestres, as exportações da carne de frango cresceram pelo menos 1% em maio, o que equivale a quase 433 mil toneladas do produto. Levantamentos da Associação Brasileira de Proteína Animal mostram que as exportações brasileiras de carne de frango em maio geraram receita de 867 milhões de dólares. No acumulado do ano, janeiro a maio, as vendas do setor alcançaram volume total de mais de 2 milhões de toneladas. Entre os principais destinos das exportações, a China liderou as compras de carne de frango em 2023. Já as exportações brasileiras de carne suína totalizaram 101 mil toneladas, com o número superando em 14% o total embarcado no mesmo período do ano passado, com 89 mil toneladas. É importante lembrar que o Brasil nunca tinha tido essa doença e o mundo convive com ela há mais de 2 anos, mas no Brasil chegou em aves silvestres, longe da produção comercial, e o Brasil continuou a exportar normalmente, inclusive mantendo o volume de crescimento que vinha apresentando até aqui. De janeiro a maio, o Brasil conseguiu exportar 2.183.000 toneladas exportadas, com um crescimento de 9,7%, quando comparado ao mesmo período de janeiro a maio de 2022. E nas receitas, crescemos 13%, fazendo 4.281 milhões de dólares para o nosso país, mesmo tendo uma influenza chegada em aves silvestres, como bem falei. Os desempenhos foram puxados pela China, como maior comprador, que retoma a consistência das importações de carne de aves também, e os bons desempenhos do Japão, África do Sul e União Europeia foram os destaques, e da Arábia Saudita os destaques individuais de países que foram feitos nesse período de janeiro a maio. Esse desempenho, tanto de carne suína como de carne de aves, demonstra a confiança no Brasil. E no caso da carne de aves, muito mais, porque está mostrando a transparência com que o governo brasileiro e o setor privado estão tratando o tema, trazendo informações para tudo, mostrando dados em aves silvestres e, acima de tudo, reforçando as medidas de biosseguridade nas granjas, as medidas de desburocratização que o governo brasileiro está implantando através da emergência zoossanitária, através da abertura de créditos emergenciais para atendimento
de prevenção dessa doença para que ela não chegue nas aves de produção comercial. Agora vamos mostrar para você como é que funciona o trabalho de um hat shaper, que traduzindo aí para o português significa modelador de chapéus. A modelagem é feita com uma máquina que libera um vapor, aquece o chapéu e deixa a estrutura maleável para o profissional conseguir modelar conforme o gosto do cliente. Bom, um chapéu para a gente que é do campo, que é do meio, primeiramente uma proteção, né, no dia a dia, na fazenda, nas propriedades. E sem dúvida nenhuma é uma identidade do homem do campo. A gente fica estilosa, protege do sol e fica mais elegante. Hat Shaper, você sabe o que ele faz? Eu sou eu vou mostrar o processo para vocês aqui hoje. Eu nunca comprei um chapéu customizado na minha vida e eu vim aqui atrás do Júlio Marconato, que já separou essas duas opções. Por que essa, Júlio? Ô, Márcio, eu separei essas duas porque eu acredito que encaixa mais com o teu biotipo e um pouco do que você busca. Você falou um pouco mais social, que pega um pouco country com o social. Vamos ver. Ele tá bem bambo, ó. Não, mas daí eu arrumo. Esse é uma cor mais clara, é uma cor caqui. Ah. Já escolhi, Julião. E agora? O que o Hat Shaper faz? Agora o próximo passo é fazer com que ele sirva na tua cabeça e encaixe certinho. Essa daqui é uma máquina que a gente usa, é uma chaleira, né, de pedal. Então ela solta um vapor aqui muito quente, onde que ele amolece o feltro do chapéu e eu consigo modelar ele certinho de acordo com a cabeça do Márcio. Vamos lá, gente. Aqui eu tô levantando um pouco a copa dele, para o chapéu poder encaixar melhor na cabeça. E é tudo feito à mão, viu, gente? Não existe uma forma para isso, não. A gente vai aqui nos mínimos detalhes. Aí, ó. Ah, Entendeu? mas e o que deixa ele duro? É uma goma que é aplicada nele depois. Mas com o tempo essa goma sai? Sai, ela vai limpando, né? Ainda mais se tomar uma chuva, ela lava, né? Aqui, ó. Quer ver? Você vai provar o chapéu agora, ele já vai estar diferente na sua cabeça. Aqui. Aí. Vê se ele vai encaixar melhor. Ah, ele já tá um pouco mais justo, hein? É, ele afundou mais? Ele afundou mais, ó, já tá um pouco mais justinho, ele já tá moldando mais a cabeça. Exatamente. Mesmo, né? Até mesmo o calor que eu dei no chapéu aqui, você levou ele na cabeça, ele já vai pegando a circunferência. Lembrando que depois usando no dia a dia, o calor da cabeça vai com que ele dilate e vai ficando na forma certinha. Tá, eu acho que agora é isso, né? Pegou, é. Show. Acho que agora chegou. Então aqui a gente modelou a copa dele para ficar de acordo, né, com a sua cabeça. E a gente vai dar início a uma customização aqui. O que é uma customização que a gente vai fazer? Algo que você gosta, a gente vai implantar nele, fazer uma bandinha. Bandinha, pessoal, é aqui, ó. Uma bandinha diferente, colocar alguns carimbos, escrita. Aí é você quem escolhe. A gente vai fazendo aqui o processo todo ao vivo. Se eu tiver no meu cavalo e o chapéu vai sair, não? Como é que eu faço para não sair? Para não sair, você vai vestir ele assim, ó. Coloca ele mais no meio da testa. No meio da testa. E aí força a traseira na... Aí, isso. Assim? É. Porque ele trava. A circunferência da cabeça aqui perto da sobrancelha é um pouquinho maior. Então seriam 2 estágios. Um em cima um pouco menor, embaixo mais... um pouquinho maior, né? Que aí o chapéu as trava mais na cabeça. Sempre usei chapéu e nunca sabia dessa dica. É uma técnica que a gente fala aí, de milhões. Boa. Vamos deixar ele mais bonito ainda? Vambora. Essa é a bandinha. Mais um detalhe que eu escolhi para colocar no chapéu e dei umas orientações para o Júlio sobre o que eu quero no meu chapéu novo que lembre o ambiente onde eu vivo. Júlio, tá com você agora, hein? Deixa comigo, Márcio. Vou colocar a bandinha nova que foi escolhida e preparar para fazer os desenhos. Lembrando que todo chapéu customizado, ele é único. Então, nada se repete. Só você vai ter esse, Márcio. Só se alguém for copiar meu chapéu, né? E vou te contar, mesmo copiando, não fica igual. Não dá para ficar igual.
Agora conta que profissão é essa? Essa profissão é chamada de Hat Shaper. A gente faz basicamente reforma em chapéu, modelagem e customizações. É uma profissão já antiga nos Estados Unidos, porém nova no Brasil, começando aí faz uns 2 anos mais ou menos. E aqui, só para explicar o que eu pedi para o Júlio. Eu pedi para o Júlio algo muito íntimo meu, que é ligado ao meu sítio, uma pequena capela, a capelinha, Paraíso, né, escrito a letra O em forma de coração. Aqui representa um pouco as cercas do sítio, né? E essa fivela, não, essa bandinha em volta aqui que eu troquei, foi mais para dar um charme mesmo, né? Mas esse é o chapéu com um segredo, né? Tem um segredo, né, Júlio? Segredo? O segredo tá aqui, ó. A Nossa Senhora Aparecida me protegendo também aqui na parte de trás do chapéu. Júlio, fiquei muito feliz de estar aqui com você, conhecer essa profissão que eu não conhecia. Sim. E parabéns muito pela sua arte, pelo trabalho que você faz. Belíssima reportagem, né? Vamos para o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais informações para vocês aqui no Tatersal do Terra Viva, conectando você ao agro. Já estamos de volta com o nosso Tatersal. Para você que chegou agora, seja sempre muito bem-vindo. Olha, os 50 anos da Embrapa foram celebrados na semana passada em sessão solene na Assembleia Legislativa aqui do estado de São Paulo. E a repórter Regina Dourado esteve lá e conversou com a presidente da Embrapa, a Silvia Massurra. Vamos então acompanhar essa entrevista. E a Embrapa completa 50 anos em 2023 e claro que ela contribui de muitas formas para o desenvolvimento do agronegócio com pesquisa, inovação, tecnologia. E é sobre esse assunto que eu converso com a Silvia, presidente da Embrapa, que assumiu aí recentemente, há um mês. Silvia, o que a gente pode destacar em relação às contribuições da Embrapa ao longo desses anos? Bem, a Embrapa ela foi criada justamente para garantir a questão da segurança, autossuficiência em alimentos para o país, né? 50 anos atrás nós éramos importadores de alimentos e com o desenvolvimento da ciência e tecnologia nós passamos a ser grandes produtores e exportadores para o mundo todo, referência em agropecuária tropical. Então, eu acho que é o simbolismo aqui é mostrar o quanto é importante a questão de segurança nacional investir em ciência e tecnologia, né? Nesses últimos 50 anos, que tornou a gente essa referência, essa potência, né? A gente costuma dizer, nós viramos aí a NASA brasileira, né? Como referência no mundo todo em agropecuária nacional. Dentre os principais tecnologias geradas durante esses últimos 50 anos, primeiro a gente começa com a tropicalização da soja, do milho, né? Para o cerrado brasileiro, né? Adaptar essas commodities para o nosso tipo de clima e solo, né? Solos áridos do centro-oeste, da região do Cerrado, e foi possível isso, hoje nós conseguimos expandir, né? Falamos também da fixação biológica de nitrogênio, outra tecnologia gerada, no início aí dos anos 70, depois no início dos anos 90, nós começamos com a intensificação, com sistemas integrados, sistemas consorciados, pensando assim, daí a atividade econômica, 365 dias ao ano para o produtor, né? Onde você trabalha ou com o sistema consorciado, ou com o sistema integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta, mas também pensando na questão ambiental e social, né? Como trabalhar com um manejo mais sustentável. E já falamos também na agricultura de base biológica, né? Hoje desenvolvendo novos bioinsumos, né? E temos ainda aí o desafio de garantir a segurança alimentar no mundo, ajudar a garantir a segurança alimentar no Brasil e no mundo, né? Segundo dados da ONU, até 2050 seremos 9 bilhões de pessoas, é preciso aumentar em 70% a produtividade, a produção, e é esperado que 40% venha do Brasil. Então, para isso, nós temos que aumentar a produção e a produtividade, mas, ao mesmo tempo, produzir e preservar. Então, a gente tem o desafio de aumentar a nossa produção, e aí, por exemplo, a gente tem aí 100 milhões de pastagens degradadas, de áreas degradadas que podem ser aproveitadas para expandir a agricultura, recuperar essas áreas. Então a gente consegue aumentar essa produção e produtividade sem derrubar uma árvore. Então esse é o nosso desafio, né? Produção de alimentos saudáveis com bases sustentáveis nas 3 dimensões, ambiental, econômica e social. Temos aí alguns desafios no novo consumidor,
né, muito mais preocupado com nutrição e saúde, com a questão da origem dos alimentos. Então, nós temos que dar uma resposta para essa questão da transição nutricional, novos modelos de dietas. Temos aí a transição energética, a questão da pressão das mudanças climáticas, da descarbonização nas cadeias produtivas, a inclusão produtiva rural, né? A gente fala muito da questão da segurança alimentar, de ajudar a garantir a segurança alimentar no mundo, mas é importante a segurança alimentar no país nacional. Então, nós temos aí que trazer para o pequeno e médio produtor, ajudá-los, né, a adotar novas práticas mais sustentáveis, eles entenderem como essas práticas podem ajudar ao sistema de produção deles ser mais sustentável do ponto de vista ambiental e social e econômico, ajudar eles a entender como que isso pode trazer um selo de sustentabilidade. Então, esse é um grande desafio, né? Porque hoje nós temos aproximadamente 5 milhões de estabelecimentos rurais, 10% são os grandes estabelecimentos, os grandes produtores rurais. Os outros 88% aproximadamente são pequenos e médios produtores. Então, para diminuir esse gap que a gente tem na produção de alimentos, é preciso a gente fazer essa inclusão rural, né? Trazer novas técnicas para o pequeno e médio produtor. Esse é um desafio grande que a gente tem. A inclusão digital faz parte dessa inclusão produtiva rural, né? Cada vez mais está tendo essa revolução digital na agropecuária brasileira, como está acontecendo em outros setores da economia, né? E aí também, de novo, como que o grande produtor, ele tem capacidade de investimento, né? Mas o pequeno e médio, ele tem mais dificuldade. Então, nós temos aí, inclusive, nós recentemente aprovamos um projeto FAPESP nessa área da inclusão digital para o pequeno e médio produtor, que envolve desenvolver 10 distritos tecnológicos no país, 5 aqui no estado de São Paulo, né, para fazer essa inclusão digital para o pequeno e médio produtor. E temos... Silvia, sem querer te cortar, mas já aproveitando, entre tantos desafios que você citou, que a Embrapa está empenhada, qual que você destacaria como o maior desafio ou, digamos, que a missão dela nas próximas décadas? Eu destacaria esse da sustentabilidade, você trazer métricas, indicadores, dados oficiais, né, do nosso país, né, mostrando que a nossa agropecuária é sustentável, precisamos trabalhar em cima disso, nessa questão da inclusão produtiva rural, e essa questão também de aproveitar, né, a pastagem, esses 100 milhões, né, de áreas degradadas, de pastagem degradadas, que a gente pode utilizar isso para expandir nossa agropecuária brasileira. Certo, Silvia, quero agradecer demais a sua participação e as informações compartilhadas aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Bom, essas são as informações dos 50 anos da Embrapa. É claro que a gente segue acompanhando todas as comemorações que ainda terão pela frente para sempre enaltecer e valorizar o trabalho de pesquisa, de inovação, tudo para o produtor produzir cada vez mais e melhor. Volto com você aí no estúdio. Valeu, Rê. Obrigado pela sua participação. Nosso Tatersal faz mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações aqui no Terra Viva. Continue com a gente. Estamos de volta com o Tatersal. Vamos para o nosso último bloco. Você que chegou agora, seja sempre muito bem-vindo. Uma boa notícia para quem tem alergia ao ovo. Os pesquisadores conseguiram apagar do DNA de embriões de galinha o gene responsável pela proteína que causa alergias. Preparar um café da manhã, um desafio para a Gabriele. Tem gente que faz um ovinho de manhã, que é rapidinho, e vai embora. Ela é alérgica ao glúten, presente, por exemplo, na farinha de trigo, a proteína do leite, a soja e ovo. Este último não tem substituto, o único jeito é deixar de consumir. Todas essas coisas de alergia, né? Eu tenho muita dor de barriga. As minhas pernas, eu não sinto mais a perna, não sinto mais o braço. Para quem tem alergia, além do risco à saúde, há também um enorme impacto na rotina de alimentação. Já pensou quantos outros produtos utilizam o ovo entre seus ingredientes? Uma das saídas para isso seria encontrar aqui no mercado ovos que não provocassem alergia. E a ciência pode ter dado um passo importante nessa direção. O alvo é uma proteína chamada ovo mucoide, que é presente na clara do ovo. Pesquisadores da Universidade de Hiroshima, no Japão, conseguiram apagar do DNA de embriões de galinha os genes que são responsáveis pela proteína. Com isso, produziram ovos geneticamente modificados. O
O estudo, ainda experimental, foi publicado em uma revista científica internacional. Os autores afirmam que a técnica se mostrou eficaz e provocou alterações apenas na proteína. Os pesquisadores, no entanto, indicam a necessidade de mais estudos para avaliar a segurança do consumo dos ovos in natura, ou seja, sem nenhum cozimento. É um estudo inicial, mas promissor. Então a gente precisa acompanhar essa evolução para entender. A gente chama isso de medicina translacional. Ela sai da bancada e vai para o dia a dia, para o cuidado dos nossos pacientes. É um movimento promissor, então vamos aguardar. A natureza é tão perfeita que no semiárido nordestino as plantas se adaptam aos longos períodos de estiagem para produzir o alimento necessário ao rebanho. E uma vez que os produtores de ovinos e caprinos passam a enxergar os benefícios das forragens, a qualidade das matrizes dos animais só melhoram. Em Pau dos Ferros, no interior do Rio Grande do Norte, uma família vem prosperando com a mudança na alimentação dos animais. Uma das propostas da assistência técnica e gerencial do Senar lá na região. Vamos acompanhar. Seu Michel e a esposa Ana Luísa largaram a vida na cidade grande para investir no campo. Há 8 anos eles criam ovinos, como borregos, carneiros de corte da raça Dorper, que são comercializados como reprodutores da raça pura ou para o abate. Só que o casal não era tão entendido de produção assim. A gente não tinha assistência de nada, só que a criação meio que não andava, né? Acabou que a gente conseguiu a orientação técnica do pessoal do Senac, e aí sim a gente conseguiu os resultados bem bacanas mesmo. Atentos, seu Michel e a mulher recebem as orientações da técnica de campo do Senar. Quando você comercializar esses animais, vai ter registro das vacinações, o calendário vacinal que o animal recebeu, o registro de pesagens, a identificação de pai e mãe do animal. Tudo começou com um diagnóstico produtivo. Há 8 meses, acompanhando a propriedade em Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte, a Ana Carolina logo percebeu algumas falhas na produção que precisavam mudar. A alimentação dos animais era uma delas. E a solução foi utilizar a palma forrageira, resistente ao clima da região e fonte de energia, água e vitaminas para o rebanho. Ele se dedicou a essa utilização da palma, a gente incentivou e ele aceitou bem o convite. E hoje o carro-chefe assim, dele que escapa ele nos períodos secos é a palma forrageira. Ele ficou bastante estimulado, adquiriu tecnologia para poder utilizar essa palma de forma mais eficaz, né? Ele adquiriu uma picadeira para processar essa palma para fornecer aos animais, e com isso a gente conseguiu também aumentar o peso de terminação. Antes da assistência técnica e gerencial do Senar, a família havia vendido 49 animais. Em 8 meses de ATEG, 69 foram comercializados. E o objetivo é aumentar ainda mais esse número. Com o melhoramento genético do rebanho, o valor de venda também subiu e os lucros começaram a aparecer. Se antes cada animal era vendido em média por R$ 205, hoje eles são vendidos por R$ 370, um aumento de 80%. E a família segue reinvestindo no próprio negócio. Além da picadeira para processar a palma, seu Michel e a esposa estão construindo um curral e uma área de piquete. Hoje, o resultado que a gente está tendo, a gente está investindo todo na produção, nos animais, na alimentação dos animais, para que com o tempo a gente consiga ter um resultado bem melhor, né? Aí sim a gente poder conseguir investir em mais alguma coisa. O futuro a Deus pertence, né? A gente tem muitos sonhos, mas aos poucos a gente vai conseguindo realizar. E se o casal continuar se empenhando, a expectativa é que realizem todos os sonhos. Os dois têm sede de conhecimento e também participam dos cursos oferecidos pelo Senar em parceria com o Sindicato Rural de Pau dos Ferros. Aí, não tem como dar errado. Fiz o curso pelo Senar de avicultura, gerenciamento e de derivados do leite, para tentar adquirir mais uns conhecimentos para empregar na nossa propriedade, né? Tenho 2 filhos, eles também gostam muito desse ramo, né, de agricultura. Tenho uma filha que faz apicultura. E é isso, a gente tenta cada dia melhorar
procurar mais conhecimentos para melhorar na produção, né? O Michel aqui é um dos nossos cases de sucesso, né? Além de ser muito participativo na questão da assistência técnica gerencial, ele também é aluno de zootecnia. Os filhos também, todos participam, já participaram de cursos de FPR, de PS, de tratorista, derivado do leite, inseminação artificial. Isso é muito bom para a região, o desenvolvimento da cadeia. Esforço e dedicação já mostra resultado e contribui no atendimento realizado pelo Senar. Esse trabalho, essas capacitações, esses cursos vão fortalecer o trabalho da assistência técnica no período de atendimento. O nosso Tatersal de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã a gente volta com outras informações. Tenham todos um excelente e produtivo dia. Tchau, tchau.